Olá, vamos a mais um estudo. Estamos seguindo um guia prático da vida cristã. E o texto de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 até o 12. Você já pediu hoje? Vamos ao texto e fiquemos atentos, pois são palavras do Senhor Jesus. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Notem que um dos assuntos mais importantes nas Escrituras Sagradas é a oração. Afinal, o que é oração? Por que é tão importante orar? Como se deve orar? Como obter a resposta de uma oração? E quais os desafios da oração nos dias de hoje? Oração, segundo o dicionário, é uma conversa, é um diálogo. E também, na gramática, toda frase tem uma oração. No texto acima, que lemos, Jesus encoraja todos os seus discípulos a ter a prática da oração e saber da bênção que é poder falar com Deus de forma livre, sem rodeios ou qualquer outra barreira, pois o próprio Senhor Jesus rompeu com toda a formalidade e religiosidade das práticas na vida cristã. Um conceito importante é que os discípulos de Jesus devem chegar até ele com humildade e sabendo da necessidade de se relacionar com esse Deus vivo e verdadeiro. O Deus e Pai sempre buscou proximidade e, através de Jesus, há uma conexão livre com Ele, com Deus, o Pai, sem depender de amuletos, imagens, pessoas, objetos e até mesmo regras para uma oração. A oração pode ser uma conversa, um diálogo. Todos podem pedir e será dado. Podem buscar e será achado. Podem bater e a porta será aberta. Essa é uma promessa maravilhosa e sem restrições. Podemos pedir a respeito de qualquer coisa. E é claro que deve ser segundo a vontade de Deus para que possamos recebê-las. Conforme o texto bíblico de 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por que, então, é tão importante orar e conversar com Deus? Bem, além de ser uma conversa, com o Deus, com o Pai, há respostas da parte dele que só são alcançadas através mesmo de uma oração, de um diálogo, de uma conversa com Ele. Mesmo sabendo que Deus conhece todas as coisas, que Ele sabe o passado, o presente e o futuro, Ele vai fazer o que Ele de fato planejou. Não tenha dúvidas alguma. Mas Deus gosta de ouvir a voz dos seus discípulos. Ele gosta de falar e realizar os desejos e sonhos do coração de seus filhos. Apesar de Deus ser soberano e saber de tudo, Ele espera que o busquemos e que façamos nossos pedidos somente a Ele e em nome do Senhor Jesus.
Um dos textos mais extraordinários com respeito a Deus e às suas ovelhas, ao seu rebanho, está no Evangelho de João, que diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do bom pastor e elas o seguem. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, e diz exatamente assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Bem, isto é um relacionamento muito próximo, e é somente para aqueles que são os verdadeiros discípulos do Senhor. Ovelhas precisam ouvir a voz do pastor para poder tomar as decisões importantes na vida. Agora, como se deve orar? Em todo relacionamento, tem algumas questões que são resolvidas apenas na conversa, mas muitas vezes não se sabe como falar ou até mesmo iniciar uma conversa. Essa situação aconteceu com os discípulos, pois eles pedem a Jesus para os ensinar a orar. E então surge a oração mais conhecida da história e até mesmo da palavra de Deus, da Bíblia, a chamada a oração do Pai Nosso, que tem uma direção clara de como a oração deve ser feita, mas não como um amuleto ou uma repetição de palavras sem saber o que está falando ou qual o sentido. Então, vamos analisar alguns pontos pertinentes a esta oração tão conhecida, né? A oração do Pai Nosso. Há um senso de pertencimento ao Pai, ou seja, é um Pai muito próximo, muito pessoal. Ele está nos céus e que o seu nome, segundo o texto bíblico, é santo e deve pedir para que o reino dele venha, que pessoas sejam abençoadas, na verdade, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que a vontade de Deus seja feito tanto na terra como nos céus. Nós sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O outro ponto que constitui nesta oração é o pedido que é, então, para o sustento diário, para o alimento, para as necessidades do dia a dia. Sim, o trabalho pode poder sustentar a todos da casa e da família, mas nós sabemos que toda provisão e sustento vem diretamente de Deus. É Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá os recursos. Então, tudo vem dele. O outro ponto, perdão pelas dívidas ou pecados pessoais, ou contra outros que possam ter ofendido. Também que o Senhor não deixe os seus caírem em tentação. Todos são tentados, isso é uma grande verdade. Mas nem todos caem. Os filhos de Deus, aqueles que são discípulos e discípulas do Senhor Jesus, estão sempre buscando a Ele em oração. E o Espírito Santo os ajudando a vencer as tentações deste mundo. Outro ponto desta oração tão linda e que nos ensina muito é que fala para que haja livramento do mal, do maligno, das trevas, das ciladas, das armadilhas do inimigo. O reino, o poder e a glória pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então, como obter as respostas de oração? Esse assunto é muito importante para a vida do cristão, pois não é apenas orar pedindo as coisas ao Senhor, mas é orar crendo na resposta positiva, mesmo sabendo que nem sempre as respostas de Deus às nossas orações são sim. A vida cristã é pela fé e quando se acredita, o Senhor pode responder de três formas. Eu já disse uma, quase agora.
ela pode ser sim, a resposta daquilo que pedimos a Deus em oração, mas ela também pode ser não, ou espera. Entendendo que existe um tempo de Deus que é chamado tempo kairos, ou seja, o tempo exato ou o momento oportuno que Deus age, e o tempo cronos, o tempo que significa o relógio de todos os homens, nós devemos entender que, mesmo assim, devemos buscar a Deus sempre em oração e crer no coração que Deus ouviu e no momento oportuno Ele irá responder a nós. É necessário lembrar também que a oração deve ser constante, insistente, perseverante e com muita fé, pois quando a resposta demora para chegar, muitos mesmo desistem. Lembre-se do ensino de Jesus a respeito da viúva persistente. O texto está em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. Vamos lê-lo? Será muito bom relembrar dessa passagem tão valiosa. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre, nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quais os desafios da oração de hoje? Temos muitos, mas abaixo segue alguns. Primeiro desafio é o tempo de oração. A vida está muito corrida, pessoas sem tempo para nada, mas a prioridade é orar, é buscar a Deus em oração. Mesmo que seja pouco, é importante começar a desenvolver um relacionamento de oração com Deus diariamente, constantemente, pois o Senhor há de trazer as respostas, direção, cuidado e as portas abertas para aqueles que o buscam. O segundo desafio é para muitos que não sabem orar. Muitos dizem que não sabem orar, não sabem falar, não sabem o que dizer a Deus. Mas o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e a todos nós que podemos aprender com Jesus a orar e a buscar a face de Deus. O terceiro desafio é não ter paciência para esperar a resposta e entender que o Senhor tem um tempo para responder à oração. Algumas são rápidas e outras, é bem verdade, demoram um pouco mais. O outro desafio é a oração em família. Separar um tempo diário para buscar a presença do Senhor em família é muito importante. E as pessoas têm deixado isso de lado, em virtude do que já falamos, do tempo e das desculpas que as pessoas dão de não buscar a Deus em oração em família. Um outro desafio dos nossos dias é participar de vigílias ou reuniões de orações promovidas pela igreja. São várias as atividades e as oportunidades que todos nós temos para exercitar essa disciplina tão importante e essencial para a nossa vida cristã, a oração, a conversa com Deus, o diálogo com o nosso Deus.
Nós devemos buscar ao Senhor quando estamos a sós, em particular, no nosso secreto, nós mesmo, você mesmo, com Deus, mas também é muito importante você mesmo, com seus irmãos, buscar a Deus em oração, em coletividade. Você já orou hoje? Cultive a prática da oração na sua vida e veja quantas respostas o Senhor trará à sua vida, à sua família, ao seu trabalho, ao seu ministério, aos seus sonhos e planos. E lembre-se que o Deus e Pai deseja ouvir a sua voz e ter comunhão com você. Há mais de 7 bilhões de vozes no mundo hoje, mas Ele quer ouvir a sua oração. Fale com Deus o tempo todo, em todos os momentos e em todas as oportunidades. Ore e você vai ver o quanto você será abençoado. Você perceberá o quanto isso será valioso para a sua vida espiritual. A intimidade e proximidade com esse Deus maravilhoso que servimos, certamente você obterá não só aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, mas você vai perceber este relacionamento gostoso, prazeroso com esse Deus maravilhoso que está disposto a nos ouvir. Quero deixar algumas perguntas para pensarmos. O que é oração? Por que é tão importante orar? Como se deve orar? E como obter a resposta da oração? E também, quais os desafios da oração hoje? Um versículo para memorizar está em Tiago, capítulo 5, dos versículos 16 ao 18. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro e Deus abençoe.